Eu queria conversar com você nessa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 7. Os amigos, por gentileza, me poupe de fazer citação daqueles que a gente tem amizade, para não ferir aqueles que eu ainda não conheço. Atos capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 20. Atos 7, versículo 20. Neste tempo, nasceu Moisés, e ele era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser deixado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e se tornou poderoso em palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, ele decidiu ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Eu queria que você guardasse e prestasse atenção nesse texto. Quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles sendo maltratado, defendeu, vingou o ofendido, matando o egípcio. Por que razão? Versículo 25. Porque ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de libertar por suas mãos, mas eles não entenderam. No dia seguinte, apareceu-lhe quando brigavam 2 filhos de Israel, e quis levá-la a paz, dizendo: homens, sois irmãos, porque vos feris uns aos outros. O que ofendia o seu próximo empurrou, dizendo: quem te nomeou líder ou juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Agora preste atenção no versículo 29. A esta palavra fugiu Moisés, e esteve estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Completado 40 anos, apareceu-lhe um anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo, numa sarça ardente. Então Moisés, quando viu, se maravilhou da visão e aproximou-se para observar, e ouviu a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés, tremendo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, pois o lugar onde estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o gemido e desci para livrá-los. Agora vem e enviarei ao Egito. Pai, muito obrigado pela tua palavra, e que nesta noite a tua palavra, como uma semente, ela encontre lugar num coração adubado, preparado, fertilizado, para que ela não possa se perder, mas possa produzir segundo o seu propósito, em nome de Jesus. Queridos, particularmente, a pessoa de Moisés me inspira muito, e tem muitas verdades. Talvez seja um dos personagens que o Senhor mais me inspira em pregar a respeito dele. E eu quero rapidamente introduzir algumas coisas que eu percebo na vida de Moisés, que se identifica com todos nós. Primeira coisa, Moisés era um desejo do coração de Deus. Moisés era fruto de um desejo, de um propósito de Deus. E eu tenho descoberto que eu e você, segundo a palavra do Senhor, nós somos um projeto de Deus. Nós nascemos por causa de um projeto. Nós existimos por causa de um projeto. Quando você vê a vida de Moisés, você vai descobrir que, embora esteja descrito no início do livro dos Êxodos, quando Moisés teve a sua trajetória de nascimento e o início da sua vida,
Ali foi quando Moisés foi materializado, o propósito se materializou na terra. Mas você vai perceber que antes de Moisés nascer nesta terra, ele já havia nascido no coração de Deus. Ele já havia nascido e Deus tinha um propósito para ele. O que é propósito? Propósito é um sonho de Deus. Se você for até Gênesis capítulo 15, quando Deus está falando com Abraão, Deus então profetiza a vida de Moisés. E Deus declara para Abraão: Abraão, você terá um filho. O teu filho terá um filho, que terá um filho, que terá um filho. E ele será levado para uma terra alheia. E na quarta geração, preste atenção, e na quarta geração, depois que este filho for para a terra alheia, a taça da minha ira terá se enchido contra aquelas nações. E eu levantarei um libertador, tirarei vocês daquela terra e vocês sairão com muitos bens. Queridos, quando você olha a profecia de Deus a Abraão em Gênesis capítulo 15, está descrito o nascimento de Moisés. Está profetizado o surgimento de Moisés. Moisés, ele nasceu primeiro em Deus. Moisés primeiro foi desejado por Deus e depois ele foi materializado na terra, porque Deus tinha um projeto para a sua vida. O que eu estou dizendo é que primeiro Deus tem um propósito, depois Deus cria alguém para realizar este propósito. Não é isso que está em Jeremias capítulo 1? Jeremias, antes de você ser formado, eu já havia te estabelecido como profeta entre as nações. Primeiro Deus tem um desejo, primeiro Deus tem um propósito, depois Deus cria alguém para realizar aquele propósito. O que eu vim fazer nesta noite é dizer: você é um fruto do desejo do coração de Deus. Você não é fruto de um acaso, você não nasceu por um acaso, não foi um descuido dos seus pais. Ainda que seus pais não te desejassem, você nasceu porque havia um desejo no coração de Deus. E eu não ouso te dizer, eu sei o que eu estou dizendo quando eu olho para a minha vida: você é um projeto de Deus. E como projeto de Deus, primeiro você foi desejado por Deus, primeiro você existiu no coração de Deus. E no tempo oportuno, você foi materializado. Você existe por causa de um propósito. Querido, guarda o que eu estou dizendo. Repita comigo profeticamente: eu existo por causa de um propósito. Embora você talvez não ainda tenha entendido na plenitude o que é esse propósito, ainda que você não tenha compreensão precisa deste propósito, eu lhe afirmo que assim é. Aliás, quando você vê a história de muitos homens da Bíblia, você vai perceber que todos esses homens, primeiro eles são frutos de um propósito. Primeiro Deus profetiza a existência deles, depois no tempo oportuno Deus materializa ele. Não foi assim com João Batista? O livro de Malaquias termina dizendo assim: e nascerá aquele que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Passa-se 400 anos, Zacarias entra no seu turno sacerdotal. E quando ele adentra no seu turno sacerdotal, há uma visitação celestial para a vida de Zacarias. E ele diz assim: Zacarias, as tuas orações foram aceitas, e aquele que de ti há de nascer foi aquele que foi profetizado, e ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Primeiro Deus profetizou Zacarias, depois Deus materializou Zacarias. Paulo afirma isso, que ainda no ventre dele já havia um chamado, no ventre da mãe dele já havia um chamado. E por que não falar a respeito de Jesus? O homem e a mulher, eles pecam no jardim do Éden. E quando você vê a reunião que Deus faz entre Eva, Adão e a serpente, Deus traz um juízo para a serpente: você viverá do pó da terra. Deus traz um juízo sobre a vida de Adão: acabou a moleza, você vai trabalhar. Ele traz um juízo sobre a vida da mulher, diz assim: sabe, você será submissa ao seu marido e terá filho com dores de parto. Mas ele traz uma promessa: aquele que de ti há de nascer, a semente que de ti há de nascer, há de esmagar a cabeça da serpente. Queridos, cabeça fala de autoridade, serpente fala de Satanás. Deus profetizou ali na queda que Jesus nasceria. Primeiro Deus tem um projeto, depois Deus cria alguém. Ei, ouça, não se engane. Ainda que você não tiver ciência disso, você só existe por causa de um projeto de Deus. E quanto antes você entender isso, mais você vai ter facilidade de se realizar na vida. Eu fico impressionado.
como é que as pessoas têm crises existenciais. Porque não sabe o que são e para que existiram. Saulo está na estrada de Damasco, capítulo número 9. E Saulo tinha um entendimento muito claro sobre a vida dele. Saulo não tinha crise de identidade. Quando ele era general romano, ele era general romano. Quando ele foi desmontado da sua estrutura teológica tradicional, parecia Djalma sendo jogado do cavalo. Porque assim eu me senti quando eu fui batizado no Espírito Santo. E estou falando sério. Parece brincadeira, mas não foi. A minha resistência à visitação do Espírito Santo era um negócio incomum. Eu era professor de um seminário teológico tradicional. Eu estava fazendo carreira para fazer parte da elite da minha estrutura denominacional. Eu preparei uma carreira. E agora veio o tal do Espírito Santo para bagunçar minha vida. Acabar com o meu projeto de vida. Eu me lembro que eu comecei a me sentir seduzido pelo Espírito. Aquela doce atração. A Bíblia diz que Deus nos atrai com laços de amor, né? Eu comecei a me sentir amado. Eu me lembro que eu fui numa convenção da Donep, 1992. Só estava ali o Berim. E eu fui lançado no meio da cova daqueles leões lá. Eu parecia o Daniel na cova daqueles leões. E teve um momento lá que decidiram fazer o batismo do Espírito Santo. E eu tinha um acordo com a minha mulher. Falei, perto de mim você não vai falar essas línguas não. A hora que vier esses três esquisitos, você fecha a boca, some para algum canto, mas perto de mim não quero que você fale esse trem não. E começou a movimentação, 5.000 homens e mulheres orando em língua. A minha mulher ficou em pé, eu fiquei sentado, só fiquei olhando ela assim. Só fiquei olhando ela assim. Aí, como toda mulher, ela dá aquela olhadinha assim de 171. Quando ela olhou para mim, eu falei, eu sabia que aquele já estava tentando dizer. Ela dizia, ei, vai. Eu, daqui a pouco o negócio começou a estender mais. Aí caiu um daqui, caiu outro dali. Ela olhou de novo e falei, querido, eu só cometi um erro. Na terceira vez, em vez de falar, em vez de fazer, eu tentei falar. Falei, não. Quando eu falei, subiu um trem. Começou a subir. E quando eu vi... Eu não sei quantos, mas eu fui batizado contra a minha vontade. Voltando a Saulo. Saulo está na sua montaria, ciente do que ele nasceu para fazer, feliz da vida, fazendo o que ele tinha que fazer, realizado, com o entendimento claro de que ele estava servindo ao Deus que ele conhecia, a religião que ele servia. Não se engane, Saulo era fiel. Ele fala sobre isso nas suas cartas, da sua integridade, no conhecimento do seu chamado, fariseu dos fariseus. Aí ele cai, ele sai da sua montaria, ele sai da sua estrutura. Só que agora, vivendo a vida pentecostal, ele ficava perdido. Que Deus falou para você, eu sei o que é estar perdido. O que é o tradicional? Batizar no Espírito Santo, não tinha como voltar atrás. Aí eu falei, tá bom, eu tenho que ir para a igreja pentecostal. Mas sabe, tem algumas igrejas que é fogo demais para a geladeira. Tem algumas igrejas, sem citar nome, que não dá para a gente. Eu falei comigo, não, tem que achar uma igreja equilibrada, né? Tem que achar uma igreja equilibrada, que aceita o pentecostal, mas equilibrada, né? Essa era a minha mentalidade. Eu vou achar uma igreja equilibrada. Fiquei perdido, não sei quanto tempo. Sabe, perdido, sabia um dia. Ia num lugar, achava fogo demais. Ia num lugar, achava fogo de menos. Eu estava tentando me achar. Paulo, em vez de ter a crise que eu tinha, de cara, na hora que ele foi desmontado da sua estrutura teológica, ele fez duas perguntas. Primeira, Senhor, quem és tu? Aí Jesus fala, eu sou o Cristo a quem tu persegue.
você precisa saber a quem você está servindo. Segundo, você precisa saber a sua missão de vida. Para que você nasceu? Você precisa saber qual foi a razão da sua existência. Isso é o cerne da realização do chamado. Não adianta você ficar zoando de um lado para o outro. Você tem que descobrir qual é a sua identidade ministerial. Para que você foi chamado? Qual é o seu senso de missão? Qual é o seu senso de propósito? E Paulo, sabendo disso, ele falou assim: tá bom, agora já que eu não vou ser mais general, não vou ser mais um romano, o que queres que eu te faça? O que o Senhor tem para mim? O que vai ser da minha vida? Sabe, queridos, eu tenho percebido ao longo da minha carreira ministerial que o maior problema é que as pessoas não sabem para que existem. E quem não sabe para onde está indo, vai para qualquer lugar. Se você não sabe para onde está indo, você vai para qualquer lugar. Me lembro de 2 amigos meus que foram a Portugal, pegaram um ônibus e decidiram andar por Portugal. Isso é uma história verdadeira, não é ilustração. E pegaram um ônibus, pegaram outra condução. Lá pelas tantas, um amigo falou assim para o outro: rapaz, nós estamos perdidos. O outro falou assim: eu não estou indo para lugar nenhum. Se você não sabe para onde está indo, você não está perdido, querido. Se você não sabe para que você nasceu, qual o propósito da sua existência, por que Saulo já libera e diz assim: sabe, o que queres que eu te faça? Moisés, ele teve 40 anos para refletir por que ele nasceu. Moisés era um projeto de Deus. Mas você conhece a história de Moisés? Ele nasceu num tempo impróprio, viu um milagre para sobreviver, viu Deus prover de maneira extraordinária toda a educação dele. E ele passa 40 anos com tudo. Por favor, entenda o que eu vou dizer para você. Moisés tinha tudo. O próprio texto de Atos diz que ele foi formado nas melhores universidades. Ele era poderoso em obras e palavras. Ele estudou nas melhores universidades. Ele tinha o melhor ensino. Ele vivia e era adotado pela família mais rica que se conhecia naquela época, Faraó. O futuro dele já estava garantido. Ele tinha tudo para ser o sucessor de Faraó. Estou falando de alguém que tinha tudo. Tinha tudo, tinha uma boa educação, tinha dinheiro, tinha família, tinha projeto, tinha tudo para ele. Só faltava uma coisa: saber por que ele nasceu. E quando você tem tudo, mas não sabe para que você existe, é como se você não tivesse nada. Cria-se um vazio. E aí eu entendo o que o escritor de Atos capítulo 7 está falando. Ele diz assim: passado 40 anos, Moisés era poderoso em obras e palavras, aprendeu tudo, tinha futuro, sabe? E passado 40 anos, ele decidiu, preste atenção por gentileza, ele decidiu ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Querido, me faça uma pergunta aqui: o que ele foi arrumar chifre em cabeça de cavalo? Por que Moisés decidiu ir lá? Ele tinha tudo. Você vai entender pelo próprio relato dele. A Bíblia diz que ele decidiu ir visitar os seus irmãos. Chegando lá, ao visitar os seus irmãos, ele viu, preste atenção, ele viu um egípcio maltratando um dos seus irmãos. O que ele faz? Ele pega e mata o egípcio. Eu já vi muito pregador dizendo que por causa daquela morte Moisés ficou com medo de Faraó e desapareceu. Não é verdade. O texto de Atos capítulo 7 vai descrever. A Bíblia diz que Moisés foi lá, matou o egípcio, voltou para casa, dormiu. E no dia seguinte, ele voltou para o mesmo lugar. Se você não entendeu, eu vou lhe dizer o que o texto está tentando dizer. Foi a primeira noite que Moisés disse: entrei no meu chamado. Eu nasci para ser matador de egípcios. Não, você pode rir, mas é verdade. Você pode rir,
eu estou tentando ser breve porque eu só estou fazendo uma introdução onde eu quero chegar. E a prova disso é que ele volta no dia seguinte, usando a minha imaginação santificada. Sabe o que ele foi fazer? Achar outro Egito para matar. Aí o que acontece? Ciente do seu chamado, ele vê dois irmãos brigando. Eu vou traduzir o texto da maneira mais simples possível. Ele disse assim: rapaz, vocês estão doidos? Vocês estão doidos, rapaz? Vocês estão se matando. A gente tem que matar o Egito, né, um ao outro. Vocês estão malucos, rapaz? Vocês estão doidos? Ciente da sua chamada, com sangue nos olhos. Com sangue nos olhos. Quando ele vê dois irmãos brigando, falou assim: ei, o que vocês estão fazendo? Batista brigando com o presbiteriano. Comunidade brigando com comunidade. O que vocês estão fazendo, rapaz? Essa é a conversa aqui. Ele matou, dormiu e voltou para matar outro. Quando ele chega lá e vê dois irmãos brigando, fala assim: gente, pelo amor de Deus, vamos parar de brigar entre vocês. Por que vos feris? Oh meu Deus, presta atenção. Por que vos feris? Por que você fica ferindo seu irmão que está no mesmo exército que você, serve o mesmo general que você? Por que você fere o seu irmão? Essa é a conversa de Moisés, sabe? Um sentimento doído de ver irmão brigando com irmão. É uma realidade tão presente ainda nos dias de hoje, entre nós. Sabe qual é o problema? Nós cometemos muitos erros como pastores e profetas. E um dos maiores deles é que nós só conhecemos os pastores da nossa cidade pelo relato das ovelhas que saíram da igreja dele. E nós só somos conhecidos na outra igreja pelo relato daquele que deixa a nossa igreja. Então alguém sai dessa igreja aqui, vai para ali e fala assim: ah, você não sabe aquela igreja lá, aquele pastor. Aí o cabra aceita isso. E a partir daí, você é aquilo que a ovelha diz para ele. Aí vem alguém de lá para cá e fala assim: é o meu pastor. E você aceita isso. Sabe por quê, querido? Porque nós estamos chegando no momento onde Moisés precisa se levantar e dizer assim: por que ferir uns aos outros? Por que ferir uns aos outros? Queridos, nós somos o único exército que tem prazer em matar os seus soldados, tem alegria em derrubar os seus generais. Por que ferir uns aos outros? Querido, eu tenho convicção do que eu estou falando. Eu não estou tentando te impressionar com nenhuma revelação, está escrito na palavra. Moisés matou o egípcio, e atrás ele vai dizer assim: por que ferir uns aos outros? Aí um desavisado vira e diz assim: quem foi que te constituiu juiz entre nós? Quem te levantou como líder? Claro, ele não sabia, foi Jeová. Quem te levantou como líder? Aí o cara manda uma seta. O cara manda uma seta. E a seta é: quer me matar que nem matou o cara ontem? Aí a Bíblia diz: a esta palavra. Repita comigo: a esta palavra. De novo: a esta palavra Moisés fugiu. Ouça, Moisés não fugiu porque ele matou um egípcio. Aliás, ele devia estar feliz da vida, doido para matar outro. Moisés fugiu e passou 40 anos fora do seu chamado, porque foi ferido dentro da sua própria casa, pelo seu povo e pelos seus irmãos. O que levou Moisés a se distanciar 40 anos do seu chamado não foi medo de Faraó. Guarda o que eu estou dizendo, não foi medo de Faraó. Foi porque ele foi ferido dentro de casa.
foi porque ele foi ferido pelo seu próprio exército. Está escrito, a esta palavra, Moisés surgiu e passou 40 anos. E a Bíblia diz, porque ele entendia que seus irmãos entenderiam que Deus, pelas suas mãos, haveria de livrar o povo. Repita comigo, Moisés entendeu a razão do seu chamado. Diga assim, depois de 40 anos, Moisés entendeu para que ele nasceu, mas as pessoas não entenderam. E por não entender, feriram ele. Eu imagino o que foram os próximos 40 anos da vida de Moisés. O que foram os próximos 40 anos da vida de Moisés? Dia após dia, o vazio de não estar cumprindo a razão pela qual ele nasceu. Na minha juventude havia uma música que dizia assim: para te adorar, ó Rei Jesus, foi que eu nasci. Você tem que descobrir para que você nasceu. Imagina, depois de você descobrir que você nasceu, você entra no teu chamado, tem o primeiro insight, a primeira atividade que te realiza, e alguém dentro da igreja, um irmão, te fere. A impressão que eu tenho é que Moisés passou 40 anos com dor de cotovelo, coração apertado, distante do seu chamado. Se sou eu, que eu sou extremamente focado, queria ter sido um caos para mim. Isso é um caos para mim. 40 anos cuidando de ovelhas e pensando, eu não nasci para isso aqui. Não foi para isso que Jesus me deu, não foi para isso que Deus me criou, não foi para isso que Deus me criou. Mas eu não posso voltar lá. Se eu voltar lá, eles vão me rejeitar de novo. Eu não nasci para ficar aqui nesse deserto. Eu nasci para ser o libertador da nação de Israel. Esse é o propósito da minha existência. Mas quando eu tentei, os meus irmãos que tinham que me apoiar me jogaram nesse lugar, nesse vazio. Queridos, como isso é uma verdade nos dias de hoje. Quantas centenas e centenas de homens de Deus estão no seu deserto porque foram feridos dentro do seu chamado. Foram feridos pelos seus irmãos. Não foi o diabo. Foram feridos dentro de casa. E se você não entende o que eu estou dizendo, tem mais gente do que você pode imaginar. Eu tenho andado por esse Brasil. Deus nos deu um projeto. E o nome do projeto é REMI, Rede Ministerial de Relacionamento. E o propósito central desse é o resgate desses vocacionados, desses Moisés feridos, homens de projetos grandes, de propósitos grandes, que estão feridos, vivendo o seu deserto. Não foi a mesma coisa que aconteceu com Saulo? Atos capítulo 9, Saulo procura saber qual é o seu chamado. Ananias discorre a ele qual é o chamado, qual é o propósito da sua vida. Saulo, convicto do seu chamado, ele sai pregando o evangelho de Damasco, contando o seu testemunho, contando como Jesus apareceu para ele. Mas pela sua inexperiência, pela sua imaturidade de ministério, ele cometeu alguns erros. Ele falou mais do que devia, falou como não devia. E assim que acontece quando a gente é imaturo, vamos cometer erros mesmo. Só que em Damasco, os erros dele fez com que as pessoas tentassem matar ele em Damasco. E para ele não morrer, lançaram ele por uma janela. E Barnabé pegou ele pela mão e levou para Jerusalém. Chegou a Jerusalém, ninguém queria ele. Aí Barnabé falou assim: não, gente, está aqui, ó, eu sou avalista dele. Eu sou avalista dele. Ouça ele. Ele entra em Jerusalém, recebido
com uma certa cautela, ele começa a pregar. E ele prega, mas a sua imaturidade prevalece. E ele cria um problema tão grande, está em Atos capítulo 9. Ele cria um problema tão grande em Jerusalém, tão grande que os gregos querem matar ele por causa do evangelho. Aí o que acontece? A igreja de Jerusalém, os apóstolos de Jerusalém, vendo que Paulo estava dando mais problema do que solução, a Bíblia diz que pegaram ele pela mão, levaram até o porto e mandaram para Tarso. Se você não sabe o que significa isso, diz assim, sabe, Saulo, vai para a casa da mamãe, você está dando muito trabalho. Saulo entrou no navio e voltou para sua cidade natal, possivelmente para sua zona de conforto. E se você for até o livro do Gálatas, capítulo número 5, o próprio Paulo vai dizer assim, por 14 anos, Gálatas 5:1, por 14 anos, meu amigo, meu irmão, por favor, entenda o que eu quero dizer essa noite. Só estou construindo algo que eu quero terminar aqui, porque hoje é uma noite de cura de ministério. Por 14 anos, o grande apóstolo Paulo esteve desviado do propósito da sua existência, porque não foi compreendido dentro da igreja. Até quando nós vamos continuar ferindo os nossos generais? Segunda pergunta: até quando nós vamos continuar curtindo a ferida que nós tivemos e que nos foi feita? Eu posso olhar, eu posso descrever e ver quanta dor tem aqui por causa de feridas feitas dentro de casa, erros cometidos, seja por imaturidade pessoal, seja por preconceito religioso, seja por incompreensão de chamado. Mas eu tenho descoberto, pastor Eduardo, ao longo dos anos, que nós vivemos uma geração de vocacionados feridos, tentando achar um ponto de realização. Homens valorosos como Moisés, generais como Saulo, feridos. Mas nessa noite eu vou dizer para você, lugares como esse carregam a unção de Barnabé. Lugares como esse carregam a unção de Barnabé. Eventos como esse são eventos com unção de Barnabé. A Bíblia diz que em Atos capítulo 11, que Barnabé entrou em Antioquia, e ele viu em Antioquia um ambiente saudável. Ele viu em Antioquia um ambiente saudável. Ele viu em Antioquia o mover de Deus com liberdade. Atos capítulo 11 começa a dizer que aquela igreja estava cheia da graça do Senhor. Aquela igreja cuidava dos seus irmãos. Aquela igreja estava valorizando os seus vocacionados. Aquela igreja cuidava, aquela igreja zelava. Barnabé chegou ali, ele olhou aquela igreja, aquele ambiente saudável, aquele lugar saudável. Veio na cabeça dele, tem um Saulo desviado. Tem um Saulo desviado, que quando chegou em Jerusalém, não encontrou um ambiente apropriado para o seu ministério. Mas Antioquia sim, Antioquia vai dar destino, Antioquia vai dar propósito, Antioquia vai fazer diferença na vida de Saulo. E ele vai até Tarso. Está escrito em Atos capítulo 11, ele vai até Tarso, pega Saulo pela mão, coloca Saulo no meio de um ambiente favorável. E a Bíblia diz que por um ano eles pregaram o Evangelho. E a Bíblia diz que pela primeira vez, por causa deste comportamento, os discípulos foram chamados de parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo, agindo como Cristo, foram chamados de cristão. Vamos resgatar o Espírito de Cristo, o Espírito da reconciliação. Nós somos chamados para a reconciliação e não para a condenação. Condenação já tem um titular da cadeira, você não precisa de fazer parte disso. Eu quero
dizer para vocês que esses dias aqui é como se esse lugar fosse Antioquia. E a unção de Barnabé está nesse lugar para curar. A unção de Barnabé está nesse lugar para credibilizar o teu chamado, para curar a tua dor, para curar aquela enfermidade que foi causada e não foi pelo diabo. Estava falando com o apóstolo Bertelli, meu profeta, meu amigo. Estava dizendo, queridos, eu vi dessa vez debaixo de um cargo profético. Eu tenho sido mais mestre do que profeta nesses eventos de vocês. Só que hoje eu vim com uma tarefa profética de curar a dor que você está sentindo e está tentando não assumir ela. Das ofensas e das mágoas, eu vim te tirar de Tarso. Eu vim te tirar do teu deserto, porque o espírito de Barnabé está sobre este lugar. E Deus te trouxe nesse lugar, porque tem um resgate para o teu chamado. Você tem um chamado de Deus, você tem um projeto de Deus. Mas pastor, como é que se cura isso? Como é que se volta a isso? Vá até Êxodo, capítulo número 3. Apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote Midian. E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Aonde ele foi? Fala comigo, monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa forma de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Agora preste atenção. No versículo 3, começa a dar o primeiro sinal de como é que nós voltamos e como é que nós somos curados. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá, para ver essa estranha visão. E por que a sarça não se queima? Agora, olha o versículo 4. Vendo o Senhor que Moisés se virara para ver, bradou no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, estou de volta. Querido, não sou nenhum especialista de rebanho, mas uma coisa eu sei. Ovelha não gosta de morro. O que Moisés foi pegar as ovelhas e levar para Horebe? Sabe por quê? Eu tenho certeza do que eu vou dizer para você. Horebe era um monte de Deus. Passado 40 anos, um ciclo, Moisés estava com saudade do seu chamado. Moisés estava com saudade de Deus. E ele foi ao monte de Deus, porque ele tem expectativa de ver a Deus. Você só vai ao monte de Deus se você quer falar com Ele, se você quer ouvir Ele. E Moisés entra naquele monte com expectativa. E de repente a Bíblia diz que há uma estranha manifestação. E uma sarça começou a arder por trás dele. E é isso mesmo, começou a arder por trás dele. E Moisés percebeu que a sarça queimava, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, eu me virarei para dar atenção a esta manifestação. E a Bíblia diz, vendo o Senhor que Moisés se virara para ver, falou com ele. A maneira de você começar o processo de cura
é quando você dá atenção aos sinais de Deus. Nesta noite, uma sarça está ardendo neste lugar. Nesta noite é uma sarça ardendo neste lugar. Nesta noite é uma sarça ardendo neste lugar. Só existem duas coisas que você pode fazer: ignorá-la e continuar com a sua dor de cotovelo, ou se virar para ver. Porque Deus só responde depois que você dá atenção ao seu primeiro sinal. Quando eu leio Gênesis capítulo 19, eu vejo Deus falando assim: Abraão, faça isso. Abraão faz. E em seguida diz assim: e falou Deus mais a Abraão. Abraão faz. E a palavra diz: e disse mais Deus a Abraão. Deus só continua falando com você quando você responde a primeira insinuação dele. Deus te dá uma ordem, você responde e ele continua falando. Deus te sinaliza algo, você dá atenção, ele continua falando. Nesta noite, Deus te trouxe aqui nesse primeiro dia para chamar sua atenção. Há uma sarça ardendo nesta Antioquia. Há uma sarça ardendo. Assenta no coração. Tira a capa da religiosidade. Esquece o que você não quer que as pessoas pensem de você. Você sabe o que você está vivendo. Você sabe quando e como você foi ferido. E até quando você vai continuar em Tarso? Até quando você vai continuar no deserto? Porque foi ferido dentro de casa. Dê atenção à sinalização de Deus. Mas o texto continua. Quando Moisés se virou para ver, Deus falou assim: Moisés, fui eu que te chamei para tirar o povo do Egito. Você entendeu certo 40 anos atrás. Você entendeu certo. Deus não condenou Moisés porque ele matou o Egito. Falou assim: você fez certo. Você fez certo. Agora o povo continua clamando. O chamado continua no ar. O propósito continua valendo. O povo está pedindo você, Moisés. O teu chamado continua no ar. Vai que eu te enviarei a Faraó. Aí Moisés tem duas questões. Eu não vou ler. A primeira questão é: quando eu for a Faraó? Vou ler assim. Vai lá, rapidinho. 3. Vai dizer o seguinte, versículo 10: vem agora Moisés, Êxodo 3, vem agora Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire os filhos do Egito? Ele está dizendo assim: Senhor, quando eu for ver Faraó, o que vai acontecer? Deus respondeu: certamente eu serei contigo. A resposta dele é: descansa, Faraó eu cuido. Se quando eu for a Faraó, o que eu vou falar com ele? Deus falou: descansa, Moisés, eu vou ser com você, eu serei contigo. E como sinal que eu te enviei, quando houver tirado o povo do Egito, meu povo servireis nesse monte. Aí Moisés tinha uma segunda pergunta. Então disse Moisés: e quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e perguntarem: qual o seu nome? O que lhe direi? Presta atenção, Moisés tinha dois problemas. Ele chega a Deus: tá bom, Deus, tá bom, eu aceito voltar para o meu chamado. Mas quando eu for a Faraó, quando eu for encontrar Faraó, o que eu vou dizer para ele? Aí Deus diz assim: descansa, eu sou contigo. Sabe o que eu descobri, querido? Que do diabo é Deus que cuida. Não se preocupa com o diabo, não. Ele já foi vencido há 12 mil anos atrás na cruz do Calvário. Esse Faraó é problema de Deus. Por isso que Deus não diz a Moisés o que vai fazer. Deus só diz: eu vou ser contigo, confia em mim. Aí Moisés tem uma segunda pergunta: tudo bem,
E quando eu voltar para aquela turma que me feriu? E quando eu voltar para aquela turma que me rejeitou, que rejeitou o meu chamado, que não me aceitou como líder? E quando eu voltar? E eu disse para ele assim: o Deus me enviou. Quer ver? Olha o capítulo 4, já estou encerrando. Olha o capítulo 4. Versículo 1. Vai dizer assim: então respondeu Moisés: mas se não crerem em mim, preste atenção, olha o que está no coração de Moisés. Se não crerem em mim, nem ouvirem a voz, e disserem: o Senhor não te apareceu. Ele sabia que aquele povo tinha tudo para rejeitar ele de novo. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso na sua mão? E ele respondeu: uma vara. Uma vara. Então disse: lança na terra. Ele lançou na terra, e ela se tornou cobra. Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão, pega pela cauda. E ele pegou pela cauda, e ela se tornou vara na sua mão. Aí a Bíblia diz: é para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele falou assim: se eu for lá para aquela turma lá, ele disse assim: Deus me mandou de volta, estou no meu chamado de novo, o que eles vão falar? Como é que eu vou falar para eles? Como é que eles vão crer que o Senhor me mandou? Deus falou assim: o que tem na tua mão? Deixa eu contar um segredo. Deus só precisa do que Ele já te deu. Deus só precisa daquilo que Ele já te deu. Tem muita gente dizendo: não. Deus usa o que está na sua mão. Deus só precisa do que você já tem colocado à disposição dEle. Só isso. Ele falou assim: ó, um pedaço de pau. Peguei ali, ó, um pedaço de pau. Aí Deus falou assim: Moisés, joga no chão. Virou cobra. Agora, Moisés, pega a cobra pelo rabo, pela cauda. Por quê? Porque cobra você pega pela cauda. Você pega a cobra pela cauda, ela te morde. Essa é a reação natural do animal. Deus está dizendo: pode pegar. E Moisés vai no antinatural e pega a cobra pela cauda, e ela vira vara de novo. Queridos, o que Deus está falando, Moisés? Quando você for aos filhos de Israel, e eles disseram assim: Deus não te apareceu, eu vou começar a colocar você em evidência. Eu vou usar você com milagres extraordinários. Eu vou empoderar você. Quando eu colocar o meu poder sobre você, ninguém vai questionar. Moisés, a minha prova para que você chegue lá é que eu vou te dar palavras proféticas, é que eu vou fazer milagres. Você vai abrir o mar vermelho, você vai derrubar 10 pragas, sabe? O meu poder na sua vida, o meu poder através da sua vida, eles vão perceber que eu estou agindo através de você. Ele vai dizer: ninguém pode fazer isso, só Deus. Moisés, pode ir, que eu vou te dar poder, eu vou te empoderar, eu vou fazer obras maravilhosas. Aí Moisés anima para ir. Agora preste atenção, o texto continua. Versículo 5 diz: é para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas disse mais o Senhor, preste atenção nisso. Mas disse mais o Senhor: mete a mão no peito. E ele meteu a mão no peito, e tirando, a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe mais: torna a meter a mão no peito. E ele tornou a meter a mão no peito, e tirando do peito, ela se tornou branca como o restante da pele. Agora preste atenção no versículo 8. Se eles não crerem em ti, e nem atentarem para o primeiro sinal, talvez crerão no segundo. O que ele estava tentando dizer? Moisés, quando você falar e a turma perguntar assim: quem te mandou? Não foi essa a pergunta? Quem te estabeleceu líder entre nós?
Não foi essa a pergunta? Quem te fez juiz? Quando eles perguntarem, agora vai ser diferente. Eu vou usar a tua vida. Você com essa vara vai fazer vir rã, parar rã, fazer o mar ficar vermelho, o deserto ficar vermelho. Com essa vara vai pegar água. Com essa vara, com aquilo que está na sua mão, eu vou te usar, eu vou te dar poder. E ninguém vai questionar, porque só eu posso fazer essas coisas. E Deus opera 10 milagres extraordinários através da vida de Moisés de cara, para que ele deixe o chamado dele. Deus usa Moisés, Deus empodera Moisés. Profeta, pode chegando aqui para frente, vem cá meu profeta Judá Bertelli. Vamos terminando comigo aqui, presta atenção. Ele diz assim, sabe, eu vou te credenciar, eu vou te dar poder. E o poder vai validar que eu estou contigo. Mas, se eles não crerem no primeiro sinal, repita comigo, se eles não crerem no primeiro sinal, se eles não crerem nos milagres que eu vou fazer através de você, se eles não crerem no poder que eu vou dar para você, visível, sobrenatural, se eles não crerem no primeiro, eles vão crer no segundo. Qual o segundo sinal? Faz assim com a sua mão. Olha a sua mão. Aí Deus fala assim, Moisés, pega a mão e bota no peito. Bota no peito. Quando ele bota no peito, quando ele tira a mão, a Bíblia diz, Moisés, assim está o seu coração, leproso. Você está doente. Característica da lepra, isolamento. Característica de quem tem lepra, se isola. Miriam ficou leprosa, 7 dias fora. O leproso não podia estar no meio das pessoas. Deus está falando, Moisés, você está doente, está leproso. Por isso que você está fugindo. Por isso que você está 40 anos se escondendo. Por isso que está 40 anos fora do teu chamado. Porque teu coração está ferido. Você foi ferido naquela ocasião lá atrás. E você está 40 anos curtindo essa ferida. Moisés, pega essa mão de novo. Olha a sua mão leprosa. E bota no peito de novo. E quando ele bota no peito, que ele tira a mão está curada. Aí Deus diz, se eles não crerem no primeiro sinal, que é o meu poder através de você, eles vão crer no segundo sinal, que é o meu poder em você. Ele está dizendo assim, Moisés, deixa eu dizer algo. Um homem doente não pode ser instrumento nas minhas mãos. E Deus diz, para eu te usar com credibilidade, não é o que eu vou fazer através de você, mas é o que eu vou fazer em você. E eu te curo para que você possa cumprir o teu chamado. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Se eles não crerem no meu poder através de você, eles crerão no meu poder em você. Lembre-se que Ele habita em você. Aragasumenesh tomak. O que eu estou vendo em meu espírito? Estou vendo. Ele disse, eu estou passando a tua visão para eles, porque eles vieram te honrar. Paulo disse, eu estive entre vós repartindo alguns dons. O que esses homens construíram aqui esses dias, homens que estão aqui, que virão aqui, que Deus sabe, o que eles construíram em mim no secreto, eu vou estar impartindo nesses dias no espírito deles. Se eles não crerem o que foi feito através de você, crerão o que foi feito em você. Lembra como ele começou? Dizendo que quando ele viu a mudança de atitude da esposa, ele falou, eu quero.
Sabe o que vai acontecer nesses dias? O marido que nunca conseguiu levar flores para a esposa, porque tem algo no profundo, aqui dentro, em você. Vai ser liberto nesses dias de dentro para fora. E aí, quando levar não um buquê, mas levar o coração com uma flor simples, ela vai ser tomada. E você vai falar: o que é isso? Porque se eles não crerem o que foi feito através de você, o reino não é de visível aparência. Ele está dentro de vós. Quando Jesus chegou pregando e João Batista começaram: arrependei-vos, metanoia, mudança de mentalidade. O reino dos céus ele é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Tem pessoas aqui que sabem fazer muitas coisas, menos discernir o reino espiritual para ver o que está acontecendo. Esse lugar está decretado. É a escola de profetas Ramá. Homens serão usados nesses dias para a sua vida. Mas sabe qual é o principal? A glória em todo esse lugar, como uma bomba atômica do amor, desintegrando toda a incredulidade, arrancando de dentro para fora. O que eu vejo? Poços entulhados. O que eu vejo? No meu espírito, milhares de flechas que foram lançadas. E o que veio primeiro nessa noite? Bíblia, palavra. Errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sempre as Escrituras vêm acompanhado pelo poder de Deus. Pedro e João olharam para o coxo em frente do templo, pedindo esmola. Estavam olhando, esperando receber alguma coisa. Eles olharam, Pedro representando a palavra. Pedro representando a palavra nessa noite. Pode mudar durante o dia, vai ser muito violento. Pedro representa a palavra. E João representa a intimidade. Olha para nós. Não tem ouro nem prata. A palavra é: olha para nós, não tem o cara. Quer saber? Tu vai estranhar nesses dias, quando a gente disser: olha para nós. Sabe por quê? Para nós? Porque eu só tenho um na Bíblia. Esse aqui, o eu sou. E não é teatro, não. É presença. Venha cá, Juninho, venha cá, filho. É aprender a pegar o vento. Fique exatamente nessa posição. Em pé, aqui, aí, isso mesmo. Olhinho fechado. A questão, sabe o que é? A questão não é cálculo, Bispo Jetro. Tiago.
um trio, um triângulo. Aqui embaixo, intelectualidade, Grécia. E nós vamos fazer um famintos lá na Grécia. A avó Lloyd, a mãe Eunice, de Tiago, de Timóteo, o pai era grego. Intelectualidade. Intelectualidade. Mas chegou Paulo, um autêntico pai espiritual, alinhado com o céu, desligando uma geração que crê, mas que ainda está com a influência de uma paternidade greco-romana, Grécia, intelectualidade que ainda tenta compreender o sobrenatural com a mente, mas hoje como um pai espiritual, alinhado com o céu, eu desligo essa escola com qualquer influência da intelectualidade, religiosidade e mamon. Ele me disse aqui, o primeiro principado caiu. O próprio Paulo disse, o homem arrebatado ao terceiro céu, que escreveu a metade do Novo Testamento, o que ele disse? Uau! Segundo os princípios da tua avó Lloyd, mãe Eunice, valorizando aquela linhagem. Só que o pai era grego. Homens e mulheres que estão aqui, bons princípios têm dado fruto e resultado, mas muitos estão a 30 e até 60, mas está precisando de um desligamento do espírito da Grécia, para que possam entrar num nível de águas profundas, para produzir a 100 por 1, porque eu senti o cheiro do livro e da folha passando a página. É um novo tempo, é um divisor de águas. Nós vamos passar por sobre as águas através da autoridade que vai ser restaurada nesses dias, trazendo a revelação no espírito de quem nós somos. Estamos no monte na viração do dia, lá no alto, apóstolo Cristiano e eu, que o Espírito mandou. A hora que acabamos de guerrear e orar, chegou um versículo no WhatsApp. Vós sois filhos, herdeiros e co-herdeiros, e se com eles sofremos, com eles seremos glorificados. Ei, o que eu vejo? Alguns nesses dias com as vestes esfarrapadas, como aquele mendigo fora do templo, esperando receber alguma coisa desse tempo e dessa geração. Você não vai receber alguma coisa, sabe o que você vai receber? Você vai receber a revelação, a restituição da origem de quem você é. Você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro.
não mais olhar de longe querendo uma audiência com o prefeito, com o deputado, com o governador, porque no espírito de Elias, ele vai à frente da autoridade da terra e diz o que? Assim diz o Senhor. Porque a mão do Senhor veio sobre Elias e andou na frente da carruagem de Acabe. Eu vejo uma palavra apenas por telefone para o apóstolo, uma palavra. Detectou a situação espiritual, derrubou um principado e o prefeito o chama e diz assim: olha, essa situação eu soube que o senhor está fazendo uma marcha pela vida, essa situação não é com psicólogo, psiquiatra, não é conosco, essa situação é com a igreja, exerça a autoridade. Ei, é muito mais do que nós estamos pensando ou pedindo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. Eu vejo o cumprimento dessa palavra liberada nessa noite. Eu vejo Deus restituindo a herança, a autoridade, trazendo a revelação, e muitos aqui sendo usados em prodígios e sinais extraordinários e maravilhosos. Mas o principal, ele vai fazer algo tão profundo dentro de nós esses dias, que nós vamos ficar perplexos e admirados. Ei, tudo começou num casamento e tudo vai terminar com um casamento. Nós vamos entrar num nível de fome e intimidade, famintos por Deus, que a congregação toda, que as pessoas ao redor serão afetadas por essa paixão, porque muitos aqui vão estar estragados para o mundo. Tudo que eles vão querer é o Senhor, uma paixão, uma fome desesperada. Eu vejo letras, eu vejo canções, eu vejo palavras reveladas, eu vejo um nível de revelação, eu vejo Deus furando poço de petróleo, poço de água, poço de ouro dentro das pessoas aqui nessa noite e fazendo algo diferenciado de dentro para fora. Eu vejo asas saindo, eu vejo muitos de vocês com uma luta aqui, com o espírito da Grécia, mas eu vejo anjos, meu Deus, como eu estou vendo, eles estão com flechas no cumprimento da palavra dos profetas liberado nessa noite, e eles estão todos em posição aqui, eles estão com flechas incendiadas, e a palavra vai entrar, e as fortalezas da alma que foram colocadas pela conexão e a herança com o espírito da Grécia, de Roma, de Mamon, vai ser esfacelada, e as fortalezas da alma serão despedaçadas, e nós seremos incendiados de dentro para fora, não aqui, mas aqui dentro está sendo gerada uma libertação, uma liberação, e uma glória está vindo para fora, e eu vejo vocês voando, eu vejo o zíper que foi colocado e asas não conseguiam sair. Por quê? Porque homens de Deus de altar só podem levar pessoas no lugar onde eles estão ou já estiveram, e nós estamos no Santo dos Santos, estamos em águas profundas, e nós estamos impartindo a nossa herança apostólica e profética com homens incendiados que vão incendiar os 5 continentes da terra. A questão é que o que nós precisamos, filhos e herdeiros, porque todos
Ó, tudo que nós precisamos é ouvir a voz. Ó, o vento sopra onde quer, ouves a voz. Eu fico andando. O logo romandarabalabachumaná, secreto, desligamento, quietude, uma consciência espiritual. O que vai acontecer aqui nesses dias vai ser uma consciência espiritual. É como aquelas telas com tintas misturadas, tentando discernir. Mas o que vai acontecer? Ei, vocês deixaram. Ei, a palavra que veio hoje cedo, quando ajoelhamos no quarto e abrimos o quê? É que eles, deixando os barcos na praia, seguiram Jesus. Ei, barcos, aquela tua empresa, aquele teus negócio, um negócio que você faria de repente milhões ou alguma coisa por 5, 6 dias, deixou o seu barco. Ei, o seu ministério, a sua igreja, o seu barco, enfim, o seu trabalho. Ei, o juiz, o advogado, o dentista, o outro, o médico, o fazendeiro, o empresário, o apóstolo, o profeta, deixou o seu barco. Para quê? Para seguir Jesus. E nós estamos aqui para seguir Jesus. E Jesus está aqui. E eu vou te dizer uma coisa: Jesus te chamou, Ele está aqui. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai pegar você. Ele vai pegar você no hotel. Ele vai pegar você no banheiro. Ele vai pegar você na cozinha. Ele vai pegar você ali fora. Eu vou pegar você, diz o Senhor. Você não vai escapar de mim. Ei, eu vou pegar você. Eu vou te pegar de dentro para fora, como eu peguei Moisés. Essa palavra fui eu que coloquei na boca do meu filho. Eu peguei Moisés e eu arranquei você da onde você estava. Ei, o ministério produtivo estava dando certo, mas eu arranquei você. Sabe para quê? Eu arranquei você porque eu vou te levar num nível que você nunca entrou antes. Eu vou te pegar aqui, ó. Eu vou te pegar aqui, ó, de dentro para fora. Nesses dias não se distraia. Fica leve, fica tranquilo, mas não se distraia, porque vai ser mover em tudo quanto é lugar. Tem gente às vezes que vai estar esperando, olha, a palavra que eu vou receber vai vir do bispo Jetro. De repente está sentado à mesa, lá almoçando, nem esperava, o ditinho caroço está sentado na frente dele. De repente o cara abre a boca e fala: eita, tudo que eu estava perguntando para Deus. Sabe por quê? Manto labastu, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Ninguém nesse altar vai ser glorificado e vai brilhar mais do que aquele que é a essência, que é a raiz, que é o alfa, que é o ômega. É Ele que vai ser glorificado em todo esse lugar, e Ele vai pegar você de um jeito que você menos espera. Ouvi a voz, ser guiado pelo Espírito. O que aconteceu? Eu parei aqui, quem? Aí de repente você espera esse, aquele, ou o profeta, ou tal. Deus fala: não, é lá do Piauí, chama lá para dar um. E ó, o Piauí está tocando. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui esses dias? O Piauí toca São Paulo. São Paulo vai tocar o Rio de Janeiro. Mato Grosso do Sul vai tocar Minas Gerais. Ceará vai tocar Bahia. Uau! Vai ser liberdade. Vai ser liberdade. E sabe o que nós vamos fazer agora? Enquanto nós adoramos? E vou te falar outra coisa além da adoração. Não estranha não. Porque tem meus meninos ali, que eu ensinei eles, tem alguns aí, ó. Vão passar unção, você vai ver que gostoso. Eu sempre digo que as mãos nossas são as mãos de Cristo na terra. Olha, as tuas mãos são as mãos de Cristo. E as nossas mãos, ó, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados.
Uau! E reavive o dom que há em ti pela imposição de mãos do presbitério. E tudo que colocares a mão prosperará. Por isso, se estiver sentadinho, talvez você, pode ser sério o que for, e de repente chegar alguém assim fazendo uma massagem. Paz, se renda. Porque eu ensinei eles e vai passar unção para alguns discípulos aí. Às vezes você está arrebentado, aquele toque vem. Mas é um toque do céu assim que vai tocando nos nervos, músculo, tendões. E você vai se render, vai falar,